Boa noite a todos. Solicito a atenção de todos aqui presentes, dos internautas e telespectadores do canal 36.3 da TV aberta deste Poder Legislativo, pois neste momento daremos início à audiência pública para demonstração pelo Poder Executivo à Comissão de Finanças e Orçamento sobre avaliação e cumprimento das metas fiscais correspondentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2025, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Convidamos, neste momento, para estar junto de nós aqui na mesa de nossos trabalhos, o senhor ilustríssimo senhor Valcinir Roberto Perucci, digníssimo secretário municipal de Planejamento e Finanças. Muito obrigado pela presença, senhor secretário. Destacar também a presença dos vereadores Capitão Lourenço e Marcelo Muniz aqui presente, bem como os demais membros do Poder Executivo aqui. Uma boa noite a todos vocês. Agradeço a participação de todos e informamos que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara Municipal, www.camaralins.sp.gov.br, e pelas redes sociais através do Facebook e YouTube, @TV Câmara Lins, e pelo canal 36.3 da TV aberta. Esta audiência pública foi convocada pela presidência desta casa, vereador Tuti Pereira, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento, que é composta pelos vereadores Roy Nelson, atual presidente, por mim, na função de vice-presidente, e pelo vereador Edson Gabriel Júnior como membro, em atendimento ao artigo 9º do parágrafo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de que possamos discutir a seguinte propositura. Processo número 07 de 2026, que dispõe sobre audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2025. Esclareço ainda que esta audiência pública tem por objetivo específico dar publicidade da matéria a todos os interessados. Para esse fim, eu passo a palavra, neste momento, ao representante do Poder Executivo, secretário senhor Valcinir, para as suas considerações, apresentações, e esclareço que, se alguém quiser fazer uso da palavra para alguma consideração, ao final nós iremos dispor da palavra a todos. Senhor Valcinir, por gentileza, fique à vontade. Boa noite, nobres vereadores, Wesley, Capitão Lourenço, doutor Marcelo Muniz, e quem nos ouve pelas mídias sociais, pelos canais eletrônicos, né? E os presentes aqui. Então, muito obrigado. E vamos, então, falar sobre a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2025. Okay? Iniciando, a audiência pública de acordo com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar, número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que está sendo realizada hoje, 25/2/26, às 18h30, plenário da Câmara Municipal de Lins. Vamos falar do demonstrativo de receitas e despesas do período. Receitas previstas até o terceiro quadrimestre foi de R$ 396.910.037,22. As despesas fixadas previstas até o terceiro quadrimestre
em R$ 396.910.037,22. Receitas arrecadadas: R$ 414.090.381,21. Despesas empenhadas: R$ 387.705.998,32. Conforme tabela acima, visualizamos que estimamos as receitas no período de janeiro a dezembro de 25 no valor de R$ 396.910.037,22 e foram confirmadas receitas no valor de R$ 414.090.381,21. Se considerarmos, entretanto, as despesas empenhadas, que perfazem um total de R$ 387.705.998,32, temos uma despesa empenhada menor que a receita arrecadada no período. O próximo quadro é o comparativo da receita líquida arrecadada de 2024 versus a receita líquida arrecadada de 2025. Janeiro a dezembro de 24, arrecadamos R$ 374.070.654,22. De janeiro a dezembro de 25, arrecadamos R$ 414.090.381,21. Houve um acréscimo aí em percentual, né, de 10,69%, de 24 para 25. Na sequência, então, nós temos a demonstração e avaliação do resultado orçamentário do terceiro quadrimestre de 2025. Receita prevista para 2025 foi de R$ 396.910.037,22. Receita arrecadada até dezembro de 2025, R$ 414.090.381,21. Despesas empenhadas até dezembro de 2025, R$ 387.705.998,32. Resultado: a receita arrecadada menos a despesa empenhada, R$ 26.384.382,89. Então, no quadro acima, temos as receitas arrecadadas que, comparada com as despesas empenhadas, resultaram um superávit orçamentário de R$ 26.384.382,89. Okay. A seguir, temos as despesas empenhadas por elemento econômico. Com pessoal e encargos, folha de pagamento dos servidores, ativos e inativos e encargos sociais foram de R$ 118.421.516,22, representando 30,54% do total das despesas empenhadas. Na sequência, com material de consumo, material de expediente, limpeza, alimentos para merenda, entre outras, foram empenhados R$ 18.587.423,18, representando o equivalente a 4,79% dos empenhos. Sequência, com serviços de terceiros, contratações de serviços, mão de obra em geral e recapeamento asfáltico, tapa-buraco, foram empenhados 31,41%, que perfaz um total de R$ 121.759.786,62. Com transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, termos de fomento, termos de colaboração e contratos de gestão, repasse a entidades filantrópicas, creches, entre outras, no valor de R$ 64.227.542,25,
perfazendo o total de 16,57% das despesas empenhadas. Com o investimento, obras, veículos, móveis e utensílios, entre outros, as despesas foram de R$ 10.047.298,54, perfazendo um total de 2,59% das despesas empenhadas. Na sequência, com outras despesas, sentenças judiciais, juros da dívida contratada, amortização da dívida, entre outras, o total dos empenhos foi de R$ 54.662.431,51, perfazendo 14,10% das despesas totais empenhadas. Depois, na sequência, nós temos, né, o limite da despesa de pessoal, quanto que a folha representou em relação às receitas. Em janeiro de 25, 30,07%. Fevereiro de 25, 29,95%. Março de 2025, 29,57%. Abril de 25, 28,70%. Maio de 25, 29,44%. Junho, 29,63%. Julho, 29,42%. Agosto, 28,67%. Setembro, 28,88%. Outubro de 25, 29,16%. Novembro de 25, 29,04%. E dezembro de 25, 27,44%. A Lei de Responsabilidade Fiscal, para cálculo do índice de pessoal, considera o mês de referência e os 11 meses anteriores. Ou seja, a base de cálculo será sempre sobre 12 meses, tendo como limite para a despesa com o pessoal 54% da receita corrente líquida para o Poder Executivo. Porém, como limite prudencial, não deve ultrapassar 95%, ou seja, 51,3% da receita corrente líquida, que são as receitas correntes totais deduzidas as transferências do Fundeb. O quadro apresentado demonstra a evolução das despesas com o pessoal em relação à receita corrente líquida, ajustada, utilizada para o cálculo dos limites legais de gastos com o pessoal, considerando como referência o mês de dezembro de 2025, correspondente ao fechamento do terceiro quadrimestre de 2025, perfizeram o montante de R$ 392.667.578,32. Os dados evidenciam que, durante o período analisado, os gastos permaneceram abaixo do limite estabelecido pela legislação vigente, demonstrando o cumprimento das normas fiscais e o controle adequado das despesas com o pessoal por parte da administração pública. Seguindo, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 4º, parágrafo 1º, aponta para a demonstração do resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública. Segundo a planilha do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para apuração do resultado fiscal, temos resultado primário, corresponde à diferença entre as receitas primárias arrecadadas e as despesas primárias, podendo resultar em superávit ou déficit primário. Esse indicador evidencia o grau de autonomia financeira do município, demonstrando sua capacidade de gerar recursos suficiente para custear suas despesas não financeiras. Receitas primárias. Compreende o total das receitas públicas, excluídas as receitas financeiras, a amortização de empréstimos, as receitas provenientes da alienação de ativos e aquelas oriundas de operações de crédito. As despesas primárias
corresponde ao total das despesas públicas, excluindo-se os juros, encargos da dívida e amortização do principal da dívida. No período analisado, o município apresentou um resultado primário superavitário no valor de R$ 25.438.583,46, evidenciando que as receitas primárias foram superiores às despesas primárias. Dívida consolidada corresponde ao montante total das obrigações financeiras assumidas pelo ente público em decorrência de leis, contratos, convênios, tratados ou da realização de operações de crédito cuja amortização ocorra em prazo superior a 12 meses. No período de análise, o total da dívida consolidada perfaz o valor de R$ 31.084.657,81, representando o conjunto das obrigações de longo prazo assumidas pelo município. Esse indicador é fundamental para a avaliação da estrutura do endividamento público e do comprometimento financeiro em exercícios futuros. O item dívida consolidada líquida corresponde ao montante da dívida consolidada deduzido do saldo dos haveres financeiros, que compreende a disponibilidade de caixa e os demais créditos financeiros do ente público. No período analisado, após a realização dessas deduções, apurou-se o valor de R$ 68.325.130,90 negativos. Esse resultado indica que os haveres financeiros do município superam o total da dívida consolidada, evidenciando que a disponibilidade de caixa é superior ao volume da dívida existente. Tal situação demonstra equilíbrio fiscal e solidez financeira, uma vez que o município dispõe de recursos suficientes para fazer frente às suas obrigações consolidadas. Em sequência, temos o item resultado nominal. Consiste na variação entre a dívida fiscal anterior e a dívida fiscal atual, apurada pela diferença entre os saldos da dívida consolidada líquida. Em 31 de dezembro de 2024, a dívida consolidada líquida do município apresentava um montante de R$ 37.484.748,27 negativos. Já em 31 de dezembro de 2025, o saldo registrado foi de R$ 68.325.130,90 negativos. A diferença entre esses valores resulta em um resultado nominal de R$ 30.840.382,63. Esse indicador evidencia a variação do nível de endividamento público municipal no período analisado. No caso em questão, o resultado apurado demonstra que houve redução da dívida consolidada, acompanhada de aumento na disponibilidade de caixa, refletindo uma melhora na posição fiscal do município. Temos um quadro na sequência a seguir, né? Restos a pagar, processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores, R$ 14.614.896,81. Cancelados até o terceiro quadrimestre de 25, R$ 829.340,27. Pagos até o terceiro quadrimestre de 25, R$ 13.524.143,87. Saldo a pagar em 31 de 12 de 25, R$ 261.412,67. Na linha seguinte, inscritos em 31 de 12 de 25, R$ 15.805.023,47. Cancelados, 0. Pagos, 0. Saldo a pagar em 31 de 12 de 25,
15.805.023,47. O total desses números dá processados e não processados, R$ 30.419.920,28. Cancelados até o terceiro quadrimestre de 25, R$ 829.340,27. Pagos até o terceiro quadrimestre de 2025, R$ 13.524.143,87. Saldo a pagar em 31/12/2025, R$ 16.066.436,14. Em relação aos restos a pagar processados e não processados, demonstramos que em 2025 iniciaram-se com R$ 14.614.896,81, referente aos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dos quais R$ 13.524.143,87 já foram pagos e R$ 829.340,27 cancelados. E referente ao ano de 2025, foram inscritos o total de R$ 15.805.023,47 em 31/12/25. Seguindo, então, a disponibilidade financeira. Em 31/12/24, nós tínhamos R$ 75.840.595,69. Em 31/12/2025, tínhamos R$ 105.059.382,71. A disponibilidade de caixa ao final do terceiro quadrimestre de 2024 era de R$ 75.840.595,69, sendo incluso o saldo do Linsprev de R$ 43.023.476,09. E ao final do terceiro quadrimestre de 2025, é de R$ 105.059.382,71, sendo R$ 48.396.892,25 de saldo do Linsprev. Próximo quadro, demonstração e avaliação do resultado financeiro, terceiro quadrimestre de 2025. Ativo financeiro, entre parênteses, disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros, R$ 108.449.116,90. Linsprev, R$ 48.396.892,25. Resultado do ativo financeiro, o 1 menos o 2, R$ 60.052.224,65. Passivo financeiro, que são obrigações e dívidas a pagar e resto a pagar, R$ 21.545.249,07. Então, tivemos aí o 3 menos o 4, né, que é o resultado do ativo, menos o passivo. Tivemos superávit financeiro de R$ 38.506.975,58. No demonstrativo acima, a disponibilidade financeira em 31/12/2025, deduzido o saldo do Instituto Linsprev e das obrigações a pagar, resultaram um superávit financeiro no valor do que acabamos de falar, né? R$ 38.506.975,58. O superávit financeiro consiste na diferença positiva entre o ativo financeiro, recursos disponíveis, como caixa equivalentes, e o passivo financeiro, que são as obrigações e compromissos assumidos, constante do balanço patrimonial do exercício anterior,
conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. A análise do resultado fiscal mostra com clareza o esforço do atual governo com a disciplina fiscal e a importância da gestão dos recursos públicos. Os números demonstram a adoção de medidas responsáveis para controle das despesas e equilíbrio das contas, bem como o compromisso de efetuar os ajustes necessários ao equilíbrio fiscal almejado. Na sequência, logo abaixo, passamos a analisar os índices de aplicação de recursos na educação e na saúde, conforme estabelece a legislação pertinente. O quadro das receitas apuradas para aplicação na educação. Apuração das receitas, total das receitas, base de cálculo, R$ 291.878.092,57. Valor da aplicação mínima obrigatória, 25%, R$ 72.969.523,14. Resultado, aí no 3, menos o total da conta retificadora da receita do FPM, IPI, ICMS, IPVA e ITR, né? R$ 43.378.672,19. O item 4 é o valor da aplicação mínima obrigatória, com recursos não vinculados ao Fundeb. Okay? Então, seriam os recursos próprios, R$ 29.590.850,95. Total receita recebida do Fundeb, R$ 38.913.971,46. Perda para o Fundeb, né? A gente recebeu menos do que mandou. R$ 4.464.700,73. O quadro acima demonstra as receitas para aplicação mínima obrigatória na educação, de acordo com o caput do artigo 202 da Constituição Federal, bem como a conta retificadora, que consiste nas retenções de 20% dos recursos recebidos. Então, temos o quadro ainda, né, da educação, o resumo consolidado das despesas realizadas do período de janeiro a dezembro de 2025 na educação. Despesa do ensino, recurso próprio, R$ 37.902.434,28. Retenções do Fundeb, R$ 43.378.672,19. Total das despesas elegíveis na aplicação da educação, que é 1 mais 2, despesa de ensino mais retenções, R$ 81.281.106,47. Percentual aplicado no ensino, 27,85%. Despesa com Fundeb, R$ 39.078.691,44. Okay? Percentual aplicado no Fundeb, 100% foi aplicado. Despesa com Fundeb Magistério, R$ 29.641.804,65. Percentual aplicado no Fundeb Magistério, 75,85%. O mínimo por lei é 70%. Né? Aplicamos 75,85%. Na sequência, temos o quadro de período de janeiro a dezembro de 2025, né, o percentual aplicado das despesas empenhadas na educação foi de 27,85%, no Fundeb de 100% e no Fundeb Magistério 75,85%. Então, esse foi o quadro da educação.
O quadro seguinte, de aplicação da saúde. Total das receitas base de cálculo, R$ 282.631.982,67. Total das despesas com saúde, R$ 110.374.271,60. Menos despesas vinculadas, R$ 55.581.461,49. Despesa com saúde, menos recurso próprio, R$ 54.792.810,11. Percentual de aplicação na saúde, 19,39%. Demonstramos ainda que as despesas empenhadas na saúde no período de janeiro a dezembro de 2025 fizeram, né, uma aplicação de 19,39%. Assim, nós finalizamos as demonstrações da meta fiscal do terceiro quadrimestre de 2026. Perdão, né, terceiro quadrimestre de 2025, por ver. Então, nobre vereador Wesley, presidente da comissão. Que 26 seja assim também, né? Que seja assim também em 26, claro. Está aberta a palavra aos senhores vereadores. Palavra com o vereador Marcelo Muniz. Muito obrigado, presidente, pela concessão da palavra. E para nós, o secretário Valcinir, é sempre um prazer receber o senhor e sua equipe aqui. Muito obrigado, muito obrigado. E isso é uma demonstração efetiva da competência e da dedicação do seu trabalho, de todos vocês, da Secretaria de Finanças. Muito obrigado. Eu trouxe, né, os comparativos do primeiro quadrimestre, do segundo e agora do terceiro, que foi explanado dessa vez, né? Tudo bem. E a gente está vendo que houve efetivamente, né, comparativo inicial, houve um aumento do primeiro semestre de 11,27% da receita, no segundo foi 7,19% e agora 10,69%. Isso reflete, sem dúvida nenhuma, a questão também da edição do decreto de contingenciamento, perfeito, que foi efetivamente, né, realizado quando da metade do segundo quadrimestre do ano passado, né? Perfeito. A gente vê com muita cautela foram realizados esses trabalhos dos senhores e nós tivemos a oportunidade, inclusive, de conversar pessoalmente com Vossa Senhoria, numa oportunidade de uma audiência que eu solicitei no seu gabinete, e foi demonstrado isso daí já naquela época que foi conversado sobre essa questão. Eu só me atento também a uma questão que foi muito importante. Nós tivemos, no primeiro quadrimestre, um investimento de 2.400.000, que representava 2,16%, né, da arrecadação. No segundo quadrimestre, nós tivemos 1,98%, mas que representava 4.794.000 em investimento. E houve um aumento significativo, tanto de valor como de percentual, com relação ao investimento realizado no último quadrimestre. Perfeito. Que foi um valor de 10 milhões, equivalentes a 2,59. Perfeito. Se nós formos comparar isso ao segundo semestre, foi mais do que o dobro, inclusive, né? Praticamente o dobro. Exato. Né? Foi praticamente o dobro, né? Então, isso. Eu acho que o dobro. Eu acho que é fundamental esse controle que foi realizado com acerto, né? Na concepção do que a gente pode deduzir de tudo isso,
foi com acerto que foi feito esse decreto de contingenciamento. Realmente, nós não se sabia e nem não poderíamos quantificar naquele momento a questão, qual que seria o reflexo de toda aquela questão de tarifaços, de uma série de outras coisas. Então, só no sentido de enaltecer esse trabalho do senhor e da sua equipe. Muito e realmente, não é que eu sou chato, não, mas é que eu tenho por hábito a gente fazer. Eu guardei as planilhas dos quadrimestres anteriores para que a gente pudesse realmente sentar aqui hoje e verificar qual que era essa situação. E num momento como esse, em que nós estamos vendo diversos outros municípios que estão tendo consequências de diminuição de arrecadação, de uma série de coisas, e a Prefeitura de Lins apresentar um superávit de arrecadação como esse, isso a gente só tem a elogiar. Eu só gostaria de fazer um questionamento, né? Foi uma luta muito grande ano passado para sem dúvida, ter né? esses resultados. Né? Sem dúvida. Inclusive, numa outra reunião que o senhor esteve aqui, eu perguntei qual que seria a previsão efetiva da questão do refis, quando foi isso anunciado, né? E o senhor foi muito, vamos dizer, se concentrou muito nessa questão e não fez uma menção exagerada de nada, né? Porque havia uma propensão da existência de uma dívida, mas que ela não estava totalmente consolidada naquele período. E eu só saber do senhor como que o senhor considera que foi o resultado do refis para a Prefeitura de Lins e diante do valor que foi arrecadado efetivamente. Perfeito. Houve os parcelamentos, né? E os pagamentos à vista, que realmente, efetivamente entrou no caixa no último dia do refis, ficou em 6 milhões e alguma coisa. Está na minha cabeça esses 6 milhões. Foi o que, no dia 5 de novembro, né, se não me falha a memória, quando encerrou o refis. Se não me engano, foi 5 de dezembro, né, que foi a primeira parcela. Né? Que efetivamente entrou no caixa. Isso. Né? Não, foi... Mas realmente é válido que a gente se preocupe, se tem a objetividade que teve, né, dessa situação. Mas volto a elogiar o trabalho da sua equipe, da sua pessoa e da sua equipe, e isso demonstra efetivamente que a gente tem a oportunidade da cidade, demonstra com isso a sua capacidade de investimento, a sua capacidade de manutenção de todas essas situações que já são os programas implantados atualmente pela Prefeitura de Lins. Exato. Parabéns, que Deus continue a abençoar o trabalho de todos os senhores. Muito obrigado. Muito bom ouvir o elogio. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Então, vereador Edson? Não? Peço a palavra, senhor presidente. É só para enaltecer aqui a presença do nosso amigo secretário, que sempre se coloca à disposição dessa casa para estar esclarecendo, juntamente com a sua equipe, quaisquer dúvida, né? E hoje nós vemos, avaliando aqui toda a explanação, a gente vê toda a finança do município apertada, só que sempre conseguindo honrar com os compromissos ali, mas sempre caminhando de uma forma apertada. Eu sempre falo para as pessoas assim, para ter um entendimento maior da prefeitura, né? Porque quando a gente pensa na Secretaria de Finanças, a gente pensa, o banco da prefeitura ali, está todo o dinheiro lá, eles têm dinheiro sobrando para fazer tudo, né? Mas é igual a casa da gente, a gente tem um salário ali dentro do mês, é limitado, passou daquilo ali, a casa cai, né, nobre vereador? Então, exatamente. Parabéns aí pela condução, que isso é importante, tá? Com o saldo em dia ali, honrando os compromissos do município. Obrigado, nobre vereador Edson. Vereador Capitão Lourenço. Professor Edson. Essa palavra. Parabenizar o nosso secretário, todas as vezes que vem aqui ele expõe de uma forma magnífica que a gente possa entender. Eu só queria fazer uma pergunta com relação a esse percentual aqui aplicado na saúde, 19,39. Sim.
Existe aí um mínimo de percentual para ser aplicado na saúde, aí até mesmo para esclarecer para a população? Isso. O mínimo é 15%. 15% é o mínimo por lei. Lei de responsabilidade fiscal. Ok, obrigado. Pergunto se houve alguma manifestação da internet. Não? Senhor secretário Valcinir, Roberto Perucci, agradecer mais uma vez a presença, obrigado, a vinda aqui nessa comissão, junto com os demais membros da Secretaria de Finanças. Muito obrigado a todos. Aproveito para informar e cumprimentar que a Comissão de Finanças recebeu com muita alegria o relatório pela indicação de aprovação do Tribunal de Contas das contas do Poder Executivo do ano de 2023. Né? Então, a gente fica feliz, cumprimento o trabalho de vocês por isso, cumprimentar também pela realização do Refis, que foi ali difícil, complexo para organizar, para executar, mas tudo foi muito positivo para a nossa população e para o nosso município também, né, a oportunidade de pôr em dia aí algumas valores devidos, né? Perfeito, muito bom. Nada mais havendo, agradeço a todos os presentes, em especial a presença dos representantes do Poder Executivo e declaro encerrados os trabalhos desta audiência pública. Obrigado, uma boa noite a todos.